Bom dia, mulheres! A todas vocês que são amadas de Deus e chamadas para serem santas, a vocês graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Aqui é Karina Alvarenga Palmeira e hoje vamos ler a segunda parte do capítulo 7 do livro Mães Intercessoras, Conquistando o Coração dos Filhos através da Oração, do pastor Hernandes Dias Lopes. Esse capítulo tem como título Deus está procurando mães que ousem colocar o ninho de seus filhos nas alturas, longe dos predadores. Dissemos ontem que Davi foi um pai complacente, que ele não disciplinava os seus filhos, ele estava envolvido com muitas coisas e esqueceu-se de colocar o ninho dos seus filhos longe dos predadores. Aminon, filho de Davi, nutriu no coração uma paixão doentia pela sua irmã Tamar. Ele não conseguia se livrar do sentimento que o consumia. Sua mente estava aturdida. Ele sabia que aquele fogo abrasador que ardia em seu peito era um sentimento ilícito e doentio. Ele passou um tempo convivendo com esse vulcão abafado em seu peito. Seu semblante estava triste, sua paixão sobrepujara a razão. Aminon, nesse processo de adoecimento emocional, comete 3 erros graves. Primeiro, abre a guarda para se apaixonar pela pessoa errada. Ele deu espaço a um sentimento desnatural. Ele hospedou no coração o que sabia ser errado. Ele acariciou o que sua consciência sabia ser condenado. Segundo, Aminon abriu-se com a pessoa errada. Um mau conselheiro é uma das maiores tragédias que podem acontecer ao ser humano. Aminon destranca as câmaras de horror do seu coração, deixa vazar o que estava represado dentro do seu peito e conta para Jonadab sobre sua paixão secreta. Jonadab não era um amigo, nem tinha credenciais para ser um conselheiro. Ele era uma víbora peçonhenta. Sua língua estava carregada de veneno mortífero. Sua boca era uma fonte de perdição. Seu conselho perverso pavimentou a estrada da perdição para Aminon, filho do rei. Jonadab abriu um caminho para Aminon satisfazer seu desejo perverso, dizendo-lhe: "Não se preocupe, eu vou te ajudar. Você vai ter o que deseja. Sua irmã Tamar será sua. Você vai possuí-la. Em breve ela estará nos seus braços. Você vai satisfazer os desejos do seu coração. Não se reprima." Jonadab prosseguiu com o seu insano e diabólico conselho. Finja-se de doente. Quando seu pai for visitá-lo, peça a ele que mande à sua casa Tamar. Quando ela for visitá-lo, peça-lhe para fazer um prato especial. Quando ela vier trazendo o apetitoso cardápio, peça a todos para se retirarem. Quando você estiver sozinho com ela no quarto, agarre-a, subjugue-a, possua, então ela será sua mulher. O terceiro erro de Aminon foi fazer exatamente o que Jonadab mandou. Aminon tapou os ouvidos à lei, à voz da consciência e à voz da retidão. Ele não apenas abrigou uma paixão doentia no coração, mas deu vazão ao seu sentimento irracional. Não apenas se abriu com a pessoa errada, mas fez tudo quanto ela mandou. Jonadab era uma víbora no ninho dos filhos do rei. Ele era um jovem dissimulado, um lobo, uma ameaça dentro da casa do rei. Aminon estuprou a sua irmã para depois sentir náuseas por ela e rejeitá-la com profundo desdém e impiedade. Aminon era um jovem caprichoso, egoísta, que só pensava em si mesmo e na satisfação imediata dos desejos desgovernados. Tamar foi envergonhada, aviltada e desprezada. Aminon abusou dela e depois a descartou. Sua violenta paixão era um sentimento falso e espúrio. Tamar era apenas um objeto descartável do seu prazer e aventura. O opróbrio do abuso e da rejeição abriram feridas profundas na alma de Tamar e provocaram uma revolta irremediável em Absalão, seu irmão. Absalão passou a odiar Aminon. E Davi sabia disso, mas não tomou nenhuma providência para estancar o fluxo de tragédia que desabava sobre sua família. Absalão premeditou o assassinato do seu irmão e o consumou. Davi ficou irado e Absalão precisou fugir, buscando asilo fora dos limites de Israel.
Por intercessão de Joabe, Absalão volta a Jerusalém, mas é proibido de ver a face do pai. Absalão manda um recado para o pai de que preferia a morte ao silêncio do pai. Davi, então, o recebe, mas não fala com ele. Absalão torna-se um poço de revolta contra o pai e sai do palácio para tramar uma conspiração contra o pai para tomar-lhe o reino. Davi, já velho, precisa fugir para poupar a sua própria vida. Nessa empreitada inglória, Absalão morre e Davi chora. Mais tarde, Adonias quer tomar o reino de assalto, mas este é dado a Salomão. Salomão assume o trono e mata o seu irmão Adonias. Tem traição, estupro, assassinato, conspiração, derramamento de sangue e morte na casa de um homem de Deus. Isso porque tinha uma víbora nos ninhos do filho do rei, que se chamava Jonadab. A família de Davi é um retumbante alerta de que as mães e os pais precisam ser como a águia, colocando o ninho dos seus filhos nos lugares altos, longe dos predadores. Essa foi a primeira lição vital que podemos aprender com a águia. Número 1, proteção. Agora vamos para a segunda lição que aprendemos com a águia. Número 2, exemplo. A águia tem outra atitude importante em relação aos filhotes. O exemplo, Deuteronômio 32, 11. Quando os filhotes da águia já estão grandes, na hora de sair do ninho, ela começa a voar sobre a ninhada, mostrando a eles que é hora de sair para a vida. Ela ensina os filhotes como voar. Ela ensina pelo exemplo. Você educa os seus filhos não apenas dando ordens ou traçando limites para eles. Você educa, sobretudo, pelo exemplo. O exemplo não é apenas uma forma de ensinar, mas é a única maneira eficaz de fazê-lo. Muitas vezes os filhos tornam-se rebeldes porque os pais falam uma coisa e vivem outra. A integridade e a coerência são o alicerce de uma educação familiar consistente. Os pais precisam viver o que ensinam. A vida dos pais não pode negar os seus ensinos. Os pais são como espelho. O espelho, embora mudo, demonstra e revela. O preceito bíblico é claro. Ensina a criança no caminho em que deve andar e, quando for velha, jamais se desviará dele. Provérbios 22, 6. A maior riqueza que os pais podem deixar para os filhos é o exemplo de uma vida irrepreensível. O bom nome vale mais do que as riquezas. O caráter é mais precioso que o dinheiro. A honra vale mais do que riquezas. O exemplo é mais importante do que palavras. Se quero que meus filhos sejam bondosos, tenham palavras brandas, mansas, sejam longânimos, pacientes, eu não posso ser uma mãe irada, nervosa, que não procura as palavras certas na hora certa, palavras de graça, de edificação. Esse é um dos exemplos que nós devemos dar aos nossos filhos. Terceiro, disciplina. Às vezes, os filhos rejeitam seguir o ensino e o exemplo dos pais. O que fazer? A águia nos ensina uma tremenda lição. Ela aplica a disciplina. Ela tira a penugem do ninho dos filhotes, deixando apenas as farpas, os espinhos e os gravetos pontiagudos. Ela não poupa os filhotes dos espinhos. Há momentos que a única linguagem que os filhos entendem é a comunicação da disciplina. Pecam contra os filhos aqueles que os colocam numa estufa de superproteção. Prestam um desserviço aos filhos aqueles que colocam seus filhos numa redoma de vidro. Filhos sem disciplina não amadurecem nem são preparados para a vida. Os bastardos é que vivem sem disciplina, não os filhos. Quem ama, disciplina. Quem ama, permite que os espinhos acicatem os filhos quando estes se recusam a ouvir a voz do exemplo. Há momentos em que os espinhos são mais necessários do que a penugem. Disciplina não é ausência de amor. Ao contrário, disciplina é a evidência de um amor responsável. A Bíblia condena a atitude do sacerdote Eli, que amava mais os seus filhos do que a Deus. Eli tinha pelos filhos um amor profundo, mas não era um amor responsável. Eli, querendo poupá-los da disciplina, lançou-os na destruição.
A Bíblia diz que Davi nunca contrariou seu filho Adonias. Davi amava os seus filhos e era capaz de chorar profundamente diante da morte de Absalão, mas não foi capaz de discipliná-lo com firmeza e doçura. Devemos amar os nossos filhos de tal forma a ponto de discipliná-los. Número 4, discipulado. O que fazer quando os filhos não atendem à voz do exemplo nem à voz da disciplina? A águia toma uma medida radical. Ela pega o filhote com suas possantes garras e arranca-o do ninho e o atira das alturas para o chão. O filhote, que nunca voou, cai desesperadamente, dando cambalhotas no ar, achando que vai se esborrachar no chão. Quando o filhote está prestes a se arrebentar ao chão, a águia o toma em suas asas e leva-o novamente para as alturas, e de lá o atira outra vez ao chão. Ela faz isso 1, 2, 3, 5, 10 vezes, até que o filhote aprenda a voar sozinho. A lei da águia é: meu filhote tem de ser meu discípulo. Não há discipulado sem riscos, não há discipulado sem empurrar os filhos para a vida, não há discipulado sem treinamento. Ninguém aprende a nadar apenas com aulas teóricas, é preciso se atirar na água. Ninguém consegue ser um paraquedista se não saltar das alturas. A vida exige não apenas instrução, mas treinamento. Essa deve ser a grande bandeira das mães e dos pais, fazer de seus filhos seus discípulos, ou seja, conduzi-los aos pés do Senhor. E em quinto lugar, aprendemos com a águia a restauração. A águia tira os filhotes do ninho e os atira ao chão, não porque não os ama, mas porque essa é a pedagogia necessária para treiná-los para a vida. Contudo, a águia não apenas os lança no ar, mas também os ampara quando eles estão prestes a cair. Ela os segura antes da queda. Ela os restaura antes da ruína. A águia nos ensina que não devemos desistir dos nossos filhos, devemos ter paciência com eles e jamais abrir mão da vida deles. Se seus filhos errarem, perdoa-os. Se eles fracassarem, restaure seus filhos. A águia nos ensina a jamais desistir dos nossos filhos. Os nossos filhos são herança de Deus, são filhos da promessa. Não geramos filhos para o cativeiro nem para a morte. Nossos filhos são de Deus e não podemos descansar até vê-los como coroas de glória nas mãos do Senhor. Não cesse de orar pelos seus filhos, não descanse nem dê a Deus descanso. Isaías 62, 6 e 7. Ainda que hoje seus filhos estejam longe de Deus, vivendo fora do centro da vontade de Deus, fazendo aquilo que é abominação aos olhos de Deus. Ainda que a restauração dos seus filhos pareça impossível, continue se colocando na brecha em favor deles. Nenhuma gota de suas lágrimas será desperdiçada. Deus é poderoso para transformar os seus filhos, tirando deles o coração de pedra e lhes dando um coração de carne. O que aos homens é impossível, é possível para Deus. Não aceite passivamente a decretação da derrota na sua família. Não desista dos seus filhos. Os perdidos podem ser achados e os mortos podem reviver. Você ainda poderá celebrar a festa de restauração de seus filhos. Ore, haja e espere no Senhor.